Sou trabalhador do Centro Espírita Amor e Verdade, localizado em Mangaratiba, e para nós é um prazer muito grande poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento, um pouquinho, né? Afinal de contas, nós estamos aqui para ampararmos uns aos outros e nos coube a tarefa de discutir um pouquinho, né? Desenvolver um pouco, sim, o nosso conhecimento acerca da valorização da vida e a conservação. E nós vamos tecer aos pouquinhos, né, passo a passo, alguns pontos que nós entendemos ser importantes para nós refletirmos naturalmente e, obviamente, também colocarmos em prática na nossa vida de relação, no nosso dia a dia, né, com os nossos parentes, amigos, companheiros, colegas de trabalho. E aí nós trouxemos essas informações para que nós possamos refletir e, naturalmente, colocá-las em prática. Então, sobre a valorização da vida, nós entendemos pela doutrina dos espíritos que é baseada na ideia de que a vida é eterna e que nós devemos aproveitar todas as oportunidades que a existência terrestre nos oferece para o nosso desenvolvimento e aprimoramento intelecto-moral. Mas quais são os princípios da valorização da vida segundo a doutrina dos espíritos? Então vamos lá. A vida é perene, como nós sabemos, ela é eterna, ou seja, ela não se extingue jamais. É uma busca incessante pela melhoria moral e o aprendizado, aprimoramento intelectual constantes. É uma oportunidade de crescimento e de evolução eternos, por assim dizer. É um processo sustentável, a vida sustenta em si e que se alcança através do autoconhecimento e do conhecimento que a doutrina nos oferece e amplifica o nosso caridade de conhecimento, naturalmente dentro das prerrogativas cristãs. É uma oportunidade de desenvolvermos e exercitarmos o amor e a esperança. E é também uma oportunidade de reabilitação e desenvolvimento desse amor. E quais são aquelas ações que nós devemos desenvolver em nós e, sobretudo, exercitar para valorizarmos a nossa vida? Vamos lá. Celebrar pequenos momentos, os mais simples, os mais singelos. Praticar empatia, manter um estilo de vida saudável, cuidar da nossa saúde física e, sobretudo, mental, principalmente nesses tempos que vivemos hoje em dia. Dispensar um tempo, aquele tempo de qualidade com as pessoas com as quais nós amamos, os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos cônjuges. Então nós devemos dispensar um tempo de qualidade, oferecer o que nós temos de melhor para todos aqueles com os quais nós nos relacionamos. Praticar a caridade, isso é fundamental. Perdoar incondicionalmente, sem restrições, edificar e praticar o bem para com todas as pessoas, coisas e fatos e desenvolver, praticar a gratidão incondicional. É fundamental, porque a gratidão é um reconhecimento que nós devemos dispensar a Deus pelo fato de nós estarmos vivenciando as nossas experiências aqui no planeta. E qual seria a importância da vida segundo o Espiritismo? Vamos lá. É uma dádiva divina que ela deve ser sempre valorizada e alimentada com os melhores pensamentos e os melhores sentimentos. O objetivo da vida é sempre o aperfeiçoamento espiritual. É um processo, naturalmente, de busca por esta justamente melhoria moral, com a prática do bem, com perdão ao próximo, com perdão a si próprio e um eterno aprendizado. É uma oportunidade de evolução eterna e constante. É um processo também de construção de um mundo melhor que a cada um de nós cabe uma participação, por menor que seja, na construção
desse mundo melhor, não só para nós naturalmente, mas para aqueles que estão por vir e também para nós quando nós retornarmos à matéria nas encarnações futuras. A vida também é um processo de construção alinhado aos princípios do amor, do bem e do progresso contínuo. E também colocamos nessa parte a construção dessa mesma vida com toda a sabedoria e discernimento que nós possamos dispor. Como viver a vida de acordo com o que a doutrina dos espíritos nos orienta, nos ensina e nos exorta? Vamos lá. Desenvolver a caridade, seguir as leis divinas ou as leis naturais, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, cultivar o amor próprio, cultivar o auto-amor, buscar sempre um propósito na vida. Na dúvida, fazemos uma prece fervorosa a Deus e peçamos a Ele que nos dê a direção certa para que nós desenvolvamos os nossos talentos, as nossas potencialidades, o nosso propósito nesta vida. Fazer a diferença na vida de qualquer pessoa. Desenvolver e praticar a autocompaixão e a compaixão pelo próximo também naturalmente. E praticar o autocuidado, o cuidado conosco e logo depois o cuidado com os nossos próximos, naturalmente. E quais seriam os princípios da conservação desta mesma vida, segundo o Livro dos Espíritos, lá na parte terceira, que fala sobre a lei de conservação? Vamos consultar aqui então o Livro dos Espíritos, na parte terceira, capítulo 5, que fala sobre a lei de conservação naturalmente, e vamos ler rapidamente a questão 702 e 703, que falam sobre o instinto de conservação. A 702 é a seguinte: o instinto de conservação é uma lei natural? Sim, sabemos que sim. E a resposta que os espíritos superiores deram é: sem dúvida. Foi dada a todos os seres vivos, seja inteligência. Do mais significante, ali há um princípio inteligente, aos mais avançados dentro de uma escala evolutiva, que somos nós, seres humanos. Para uns é puramente mecânico, para outros é racional. E a questão 703, Kardec formula aos espíritos superiores: com que objetivo Deus deu a todos os seres vivos um instinto de conservação? E os espíritos superiores respondem a Kardec: porque todos devem cumprir os desígnios da providência divina naturalmente. É por isso que Deus deu o instinto de conservação. Além disso, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres que têm instintivamente, ou seja, por instinto, esse sentimento sem se darem conta disso. Vamos à questão 704, que está dentro do contexto aqui também. E quais são os meios de conservação? Também um pouquinho mais tarde. E aí Kardec formula mais uma vez esta pergunta específica aos espíritos codificadores da doutrina. Deus, dando ao homem a necessidade de viver, sempre lhe forneceu os meios para isso? E aí a resposta é simples: sim. Se não os encontra, é por falta de iniciativa. Deus não poderia dar a necessidade de viver sem lhe dar os meios necessários para tal. Por isso, faz a terra produzir e fornecer o necessário a todos, porque só o necessário é útil, o supérfluo nunca é. Questão 705 em diante também fala sobre a lei de conservação. Quem tem interesse vai ter a 710. Podem pesquisar no Livro dos Espíritos. E vamos dissertar um pouquinho, trazer alguns pontos que destacam a questão da conservação da vida. Bem, ela é um bem maior e que deve ser sempre valorizada. A vida e a morte são partes de um mesmo ciclo, ligadas pela encarnação. As sucessivas vidas ou as sucessivas reencarnações. O corpo morre, naturalmente,
mas o espírito permanece por ser eterno, por ser perene. A vida espiritual é contínua, sem cansaço ou sem angústias. Lá na espiritualidade é uma oportunidade de aperfeiçoamento moral e intelectual e evolução também dentro desses dois parâmetros. É necessária ao desenvolvimento físico e moral dos homens. E quais são as ações para nós conservarmos a nossa vida? Essas ações, meus irmãos, são individuais, inalienáveis e intransferíveis. Só compete a nós, de fato, desenvolvermos todas essas para mantermos a vida com qualidade aqui na matéria. Primeiro, cuidar do corpo atendendo a todas as necessidades. Alimentar o espírito, sobretudo, e não excessivamente o corpo. Mortificar o orgulho e sufocar o egoísmo. É um exercício difícil, né, e diário. Buscar a conservação pelas próprias forças. Evitar, naturalmente, abreviar a vida do corpo físico, ou seja, infelizmente, né, muitos fazem isso, cometem o suicídio, que é uma questão à lei divina. E aí nós vamos abrir um parênteses, porque como todos nós sabemos, o censo global, né, de encarnados entre nós totaliza em torno de 8 bilhões de seres humanos. Os irmãos nossos que existem na espiritualidade chegam em torno de mais ou menos 20 milhões. Então a população global, entre encarnados e desencarnados, se aproxima mais ou menos dos 30 bilhões de seres. Quem está na espiritualidade pede a Deus, roga a Deus para retornar para a matéria, para remir as suas dívidas, suas pendências passadas. Isso todos nós concordamos. Entretanto, alguns outros não querem e ainda assim são compulsoriamente convidados a virem para a matéria, porque são espíritos menos felizes, que cometeram muitos atos falhos em suas existências anteriores e não querem retornar à matéria. E ainda assim, Deus, por misericórdia, concede a esses irmãos que retornem, mesmo sem as suas vontades, e que consigam eliminar um pouco de tudo aquilo que eles fizeram de equivocado no passado. E muitos conseguem. Entretanto, a fila dos reencarnantes é gigantesca. É um processo muito delicado, muito complexo, demanda muito tempo. Isso com os engenheiros reencarnacionistas, quem assistiu ao Nosso Lar lembra disso perfeitamente, lá com Isis, André Luiz, né? E toda aquela equipe de trabalhadores de Nosso Lar. E nós percebemos que muitos desses irmãos, ao chegarem aqui, ao reencarnarem, depois de certo tempo, que seja por tendência, ou que seja por fragilidades, por fraqueza moral, acabam abreviando o seu tempo aqui na Terra, o que é profundamente lamentável. A estatística, o censo global estabelece pessoa retornando antecipadamente à espiritual a cada 40 a 50 segundos. O que é uma pena, porque esses irmãos, lamentavelmente, perderam e ainda alguns irão perder a oportunidade de experienciarem as suas lições aqui na Terra, como todos nós sabemos, e quando retornarem novamente em encarnação futura, virão com algumas mazelas físicas, algumas patologias e às vezes até algumas limitações intelectuais. A gente também sente muito porque desperdiça a oportunidade, passou por todo um processo de reencarnação e, no entanto, chegou aqui, acabou declinando dos desafios que a vida oferece e que, inexoravelmente, Deus sustenta a cada um de nós, inclusive esses irmãos que, infelizmente, também atentaram contra sua própria existência. E aqui, vamos chegando mais próximo ao nosso finalzinho. Eu já visto que o nosso tempo também é limitado. E trouxemos uma pequena frase para que nós possamos refletir ainda mais sobre tudo. Com a doutrina espírita, nós entendemos que a vida é perene,
ela é eterna, ela não é interrompida. A vida com V maiúsculo. A vida na matéria naturalmente é limitada por um período que nós convencionamos através da nossa programação reencarnatória. Está inclusive alinhada exatamente com aqueles companheiros nossos que viveram a sua vida e deixaram longos anos à frente para viverem aqui e recuperarem suas falhas, amarem, desenvolverem seus talentos, enfim. Mas essa vida ela não desse tipo, como nós sabemos. Então nós sempre estaremos vivos, ou na matéria, ou na espiritualidade. E numa busca incessante pela nossa própria melhoria, pela nossa própria evolução moral, espiritual, e sobretudo também dentro desse contexto, caminhando juntos, né? A questão da numa determinada encarnação nós desenvolvemos mais a asa do amor, na outra a intelectualidade, enfim, nesse processo também se encaixa a questão da evolução do ser. Antes da busca incessante de nos melhorarmos, de aprendermos, vivenciando as diversas experiências que as existências da matéria nos proporcionam e sempre necessária ao progresso rumo à luz maior. Ou seja, da luz nós viemos, para a luz retornaremos. E assim, nós temos esse nosso pequeno bate-papo, pedindo a Deus e a Jesus que nos inspire sempre no caminho do bem, na seara de Jesus, procurando a cada dia expandirmos esse amor que Jesus tem por nós, que nossos amigos espirituais nutrem nós e, sobretudo, Deus, que nos ama inexoravelmente. E para fecharmos a nossa fala, uma dica que eu tenho certeza que todos, e que provavelmente nem todos conhecem, porém, vocês sabiam que Jesus nos conhece pelo nosso próprio nome? Olha que informação interessante, né? Jesus conhece a cada um de nós pelos nossos próprios nomes. E assim, nós encerramos esse trabalho, agradecidos a Deus e a Jesus naturalmente por esta oportunidade e gratos pelos nossos companheiros que nos formularam o convite, Monique Góes, né, nossa queridíssima, querida amiga, irmã, companheira Monique, e o nosso querido Márcio, se não me engano, né, que foi o responsável por essa interlocução, né, entre nós aqui de Mangaratiba, inclusive, e vocês que naturalmente irão assistir, né, esse pequenininho, né, essa pequena, melhor dizendo, dissertação acerca desse grande processo, né, dessa grande trajetória, grande experiência, né, que é valorizarmos e conservarmos a nossa vida. E assim, meus queridos irmãos e irmãs, deixamos aqui o nosso abraço fraternal e gratidão pela oportunidade que nos foi oferecida. Muita paz e muita luz para todos. Graças a Deus.